Moradores do conjunto habitacional Mário Covas participam de reunião de comissão de vereadores sobre a CDHU. Inscrições para o programa da Uzi Minas se encerram na próxima segunda-feira. De 340 vagas, 67 são aqui para Cubatão. Em outubro, o Brasil criou 85 mil empregos. O número é menor se comparado com o ano passado. E no esporte, nós vamos trazer para você os jogos e também as contas que os 5 times que brigam para não cair precisam fazer para essa rodada deste final de semana e caso queiram permanecer na Série A. Sexta-feira, 5 de dezembro, fique com a gente para ir bem informado para o seu final de semana. O N2 está no ar. Olá, uma ótima noite para você que está com a gente aqui na TV Câmara Cubatão nesta sexta-feira, acompanhando a segunda edição do Últimas Notícias. Nós começamos o seu informativo do Parlamento e da nossa bem-amada Cubatão, acompanhando que moradores que residem no conjunto Mário Covas participaram da reunião da Comissão de Vereadores sobre a CDHU. No encontro, eles foram ouvidos e apresentaram as suas reivindicações. Acompanhe. Uma reunião da Comissão Especial de Vereadores ocorreu na Câmara Municipal. A comissão irá acompanhar, fiscalizar e propor soluções às demandas referentes aos conjuntos habitacionais de responsabilidade da CDHU. Os moradores estão reclamando dos péssimos apartamentos que estão sendo entregues no conjunto Mário Covas, vazamentos, enchentes, rachaduras e vazamento de gás. Andréa Castro, vice-prefeita e também secretária de Habitação, esteve presente, ouviu a todos e garante que a melhor solução para resolver os problemas é a união de todos. Toda vez que eu sou convidada ou convocada, eu prontamente atendo, porque eu acho que é uma atitude de respeito a essa Casa Legislativa, né, que tem o dever e o direito de nos fiscalizar. Eu acho que o que foi colocado aqui é a realidade. Nós temos que unir forças nesse momento para poder solucionar os problemas que estão acontecendo lá no conjunto Bruno Covas. Teremos uma reunião que foi convocada também pela Secretaria de Habitação agora de tarde, junto ao Poder Executivo. E aí, convidamos aí os vereadores para que compareçam na reunião para que a gente possa efetivamente, como você falou, a solução sempre está na união de esforços. O advogado Dr. Wilson Amorim foi convidado e compareceu e afirma que uma casa digna é garantida pela legislação federal. Bom, Washington, a gente sabe que a CDHU é um grande empreendimento, né, com a intenção de dar aos moradores de baixa renda uma moradia digna. Só que, infelizmente, seus empreendimentos não estão correspondendo a essa expectativa, essa função social, né? Hoje, Cubatão está dando um grande passo, né, para que esses moradores possam ter o direito à moradia com dignidade, né, que eles possam morar num empreendimento que realmente responde à expectativa e, principalmente, à necessidade deles, que eles possam morar em um apartamento em que eles tenham condições de ter o mínimo necessário para uma moradia. Um apartamento que tenha luz, que tenha água, que tenha gás e que possa realmente ter uma estrutura adequada para receber essas famílias. Muitas famílias que têm pessoas deficientes, pessoas acamadas e que hoje não conseguem nem sequer instalar um ar-condicionado. Hoje, com essa SEV, a gente discutiu toda a relação de contrato, toda a relação de infraestrutura, mas principalmente a gente deu um passo na união para que essas pessoas possam ter a sua moradia de forma digna e conforme determina a nossa legislação. Os vereadores Carioca, Tinho, Guilherme do Salão, Marcinho, Topete, Jair do Bar e Ronaldo da comissão fizeram vários questionamentos sobre os trabalhos da CDHU na cidade e o vereador Batoré é o presidente da SEV, a Comissão Especial de Vereadores, que comandou a reunião. Mais uma SEV do CDHU, no qual a gente tenta buscar o objetivo, né, e tentar trazer menos transtorno, né, para os munícipes. Essa SEV ela já é a segunda reunião nossa, né, promovida, com participantes, né, e tivemos hoje a secretária de Habitação, a equipe técnica, né, junto com a secretária
doutora Andréa Castro, doutor Wilson também, que é ativista da causa referente ao CDHU, os vereadores presentes. Isso é importante, que a gente está unificando força. Infelizmente, a falta de respeito por parte da CDHU ela é grande, né, em relação a esta casa, em relação à nossa cidade, em relação aos munícipes. Então a gente está buscando aqui ouvir a população também, né, que é o que vem sofrendo diariamente, né, que é os munícipes, e buscar, lógico, uma alternativa de solução, uma resolução para solucionar os problemas aí que vem enfrentando os moradores. Olha só, gente, um homem foi preso em flagrante na cidade de Santos. Sabe por quê? Porque é suspeito de integrar a quadrilha que ataca os trens aqui na nossa cidade, seja ateando fogo nos vagões, como nós acompanhamos desde o final do ano passado, né? Em especial no último mês, né? Onde 14 vagões pegaram fogo carregando celulose e também roubando peças das locomotivas, como sirenes e também freios. Isso forçaria a parada dos vagões e assim eles poderiam roubar a carga e também apresentar problemas nos trens. De acordo com a polícia, desde que essas ocorrências apareceram, um homem buscou a concessionária responsável por eles de forma constante e incisiva, oferecendo serviço de segurança, falando que ele seria capaz de acabar com esses ataques. Dessa forma, a polícia descobriu que ele era quem promovia os ataques para depois oferecer o serviço. O suspeito será indiciado por associação criminosa e extorsão. As inscrições para o programa Entrada na Fábrica da Uzi Minas vão até a próxima segunda-feira. São 340 vagas em todo o Brasil, sendo 67 aqui para Cubatão. A Uzi Minas anunciou a abertura do programa de entrada 2026, com 340 vagas para jovens aprendizes e estagiários. Só em Cubatão serão 67 oportunidades para quem busca o primeiro passo no mercado de trabalho. Segundo Rita de Almeida, gerente de talentos da empresa, as inscrições já estão abertas e o programa é voltado para jovens que desejam iniciar a carreira em uma das maiores indústrias siderúrgicas do país. A iniciativa reforça o compromisso da Uzi Minas em formar novos profissionais e aproximar talentos do setor. Estamos com 340 vagas em aberto para os programas de aprendiz e estágio na Uzi Minas. O objetivo do programa é desenvolver e capacitar esses alunos que têm interesse aí de construir uma carreira profissional dentro da Uzi Minas. Dessas 340 vagas, 67 vagas são destinadas para Cubatão, 60 vagas para aprendizes e 7 vagas para o estágio técnico superior. Quem tiver interesse, entre no nosso site, uziminas.com. Lá nós temos todos os cursos ofertados e todo o perfil que a gente vem buscando para poder participar. O perfil, quem tiver interesse de participar do programa Aprendiz, são para os estudantes que estão no segundo ano ou que já tenha formado, de 18 a 22 anos. E o programa de estágio de nível superior é para aqueles alunos que estão a partir do 6º período e o curso técnico que esteja cursando o curso técnico em formação. A Uzi Minas tem investido fortemente nos nossos programas de entrada. É uma porta de entrada aqui para a Uzi Minas, então quem tiver interesse, né, de construir aí uma carreira sólida aqui dentro, é o caminho, podendo entrar aí tanto pelo programa de aprendiz ou pelo programa de estágio. Aproveitem porque os últimos dias as inscrições estão abertas até o dia 8/12, então entre no nosso site e faça seu cadastro. O orçamento do Brasil para o ano que vem foi aprovado com superávit de 34 bilhões de reais. Nele também está incluso o aumento do salário mínimo que está previsto para 2026 e ele é de R$ 1.627. Porém, esse valor só será definido após a divulgação do IPCA de novembro. No orçamento também estão inclusos os recursos do Fundo Partidário e Eleitoral, que somados dão 5 bilhões e 900 milhões de reais. Isso ainda porque teve um reajuste de 2,5%. E as emendas, né, também positivas, as emendas que contam neste orçamento da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem um prazo máximo fixado até o primeiro semestre para o pagamento de 65% do valor das emendas individuais e de bancadas estaduais, e também das transferências destinadas a fundo de saúde e também de assistência social. E essas emendas que a gente acabou de falar, no caso as emendas impositivas, que são de pagamento obrigatório pelo governo, foram alvo do presidente Lula. Num cenário de divergências com o Congresso, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável,
Ele afirma que não tem nenhum problema com a casa, mas falou que as emendas são um grande problema. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Olha, gente, vamos falar da previsão do tempo, o final de semana está batendo na porta, né? E de manhã, o céu hoje, aqui nessa sexta-feira, ficou limpo, né? E o sol até apareceu, mas ao longo do dia, né, a nebulosidade aumentou e o sol ficou escondidinho nas nuvens, né? Mas os termômetros ficaram na casa dos 26 graus a máxima prevista para o dia, igual ontem. Não tem previsão de chuva, tá, para essa noite, como a gente vem trazendo aqui. E agora a gente vai conferir com a Cris Castanheira como é que vai ficar o tempo neste final de semana. Vai dar sol? Vai dar praia? Vamos ter que ficar em casa embaixo da coberta? Cris Castanheira conta pra gente agora. O sábado amanhece ensolarado e o tempo permanece firme durante todo o dia. À tarde, apenas algumas nuvens aparecem, mas sem mudança no tempo e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Os ventos sopram fracos em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 94%. No domingo, o sol aparece entre nuvens pela manhã. À tarde, o tempo fica mais nublado, porém não há indicação de chuva. As temperaturas oscilam entre 19 e 27 graus. Os ventos continuam leves ao longo do dia e a umidade varia entre 70% e 96%. A segunda-feira começa com sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. O tempo segue estável sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 26 graus. Os ventos permanecem fracos e a umidade relativa do ar varia entre 76% e 97%. Muito obrigado, Cris Castanheira, pela previsão do tempo. E agora que a gente viu como é que vai ficar o clima na nossa cidade, vamos trazer para você a programação natalina que vai acontecer lá no Parque Anilinas. O Vini vai colocar aqui na minha tela, mas também você de casa vai poder conferir. Sexta-feira, mais conhecida como hoje, já começou, tá? Já está tendo programação lá. Papai Noel e sua trupe. E às 3 da tarde teve feira criativa, oficina de reciclagem. Das 5h30 às 9h45, então, começou há pouco tempo e você pode ir lá aproveitar. Tem mais Papai Noel e sua trupe. Das 7 às 8h30 tem DJ Malik. Das 8h30 às 10, o Lipão como atração musical. No sábado, 3 horas, feira criativa, oficina de reciclagem. Às 5h30, Papai Noel e sua trupe. Das 7 às 8h30, DJ Ed. Das 8h30 às 10, atração musical, papo de samba e resenha. Fazer aqui um adendo, amanhã das 10 às 4, o Parque Anilinas também receberá uma exposição de carros antigos. Você que gosta, quer relembrar como eram os tempos antigamente, né, nas décadas passadas, então quer conhecer carros históricos e clássicos, vá ao Parque Anilinas das 10 às 4 da tarde amanhã. Domingo, teremos feira criativa, oficina de reciclagem e pintura facial. Às 5h30, Papai Noel e sua trupe. Das 7 às 8h30, DJ Magrão. Das 8h30 às 10, o samba de praça é a atração musical. E também no domingo, tá, gente? No dia 7, vai ter a abertura, digamos assim, a estreia, a inauguração da iluminação de Natal lá no Parque Anilinas. Então, muita emoção também para enfeitar e abrilhantar ainda mais o Natal aqui na nossa cidade. Agora que nós vimos a programação natalina aqui em Cubatão, vamos ver o que nos espera nos cinemas. É hora das estreias no Nas Telonas. Chegou a hora de conferir o que está bombando nas estreias da semana. Tem terror, fantasia, ação, romance e até filme premiado. Bora ver juntos! A gente abre o Nas Telonas com terror. Five Nights at Freddy's 2 chega aos cinemas retomando a história um ano depois do primeiro filme. Mike, Vanessa e Abby tentam deixar o passado para trás, mas os animatrônicos não esqueceram. Abby começa a ter novas visões e, sem perceber, desperta novamente Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. O resultado, uma sequência cheia de tensão e de susto. Pra onde
Vocês vão fugir. Ainda não acabei com você. Esse cara é estranho, né, não? Para a criançada e também para os adultos que gostam do filme, tem Detetives do Prédio Azul 4, O Fantástico Reino de Ondion. O trio de detetives entra numa missão urgente, resgatar o amigo Max, que desapareceu sem deixar pistas. A investigação leva o grupo a um reino encantado, cheio de criaturas mágicas, desafios e vilões que querem controlar o lugar. É aventura, fantasia e muita cor numa história cheia de ação para a família toda. Prepare-se para a maior aventura do ano. O cidadão sabe me dizer como é que eu faço para voltar para casa? E essa é mais uma missão para os imbatíveis, os invencíveis, detetives do Prédio Azul. A razão de estarem diante de mim é porque o sistema falhou com vocês. Já para quem curte ação, Soldado de Chumbo chega com peso. Scott Westwood vive Nash, um ex-membro de um culto violento que agora precisa voltar lá dentro para destruir o grupo que um dia seguiu. Com a ajuda do agente vivido por Robert De Niro, ele encara Bokushi, líder interpretado por Jamie Foxx. O filme mistura adrenalina, moralidade e vingança num pacote explosivo. Ameaças extremas exigem medidas extremas. Você só tem mais uma chance. Este é o começo do fim. Num clima de romance com fantasia, chega a eternidade. Na história, após a morte, as pessoas têm uma semana para escolher onde e com quem vão passar a vida eterna. Joan, vivida por Elizabeth Olsen, precisa decidir entre o marido com quem viveu a vida toda ou o primeiro amor, que morreu jovem e a esperou por décadas no pós-vida. Um filme sensível sobre escolhas, memória e segundas chances. E fechando o quadro, o vencedor da Palma de Ouro de 2025 foi apenas um acidente do diretor iraniano Jafar Panahi. Na trama, Vahid reconhece um homem que pode ter sido seu torturador no passado. Em busca de justiça ou vingança, ele decide sequestrar o suspeito e reunir outras vítimas para descobrir a verdade. O longa é duro, intenso e provoca reflexões profundas sobre violência de Estado, memória e trauma. Então você já sabe, terror, fantasia, ação, romance e drama premiado. Tem filme para todos os gostos nas salas do cinema. Agora é só você escolher o seu e aproveitar. No próximo bloco, o resumo do ato solene em homenagem ao empreendedorismo e também as contas que cada time precisará fazer para não cair no Campeonato Brasileiro. Facebook, YouTube, Instagram, TV Câmara Cubatão. A gente também está nas redes sociais. Siga a gente por lá. Além do 48.2 da sua TV, você pode ficar muito bem informado nas nossas redes sociais. Não sai daí, o seu UN2 desta sexta-feira volta em instantes. Sabesp apresenta Tox para economizar água. Abriu, usou, fechou. Feche sempre a torneira e tome banhos curtos. Torneira? Abriu, usou, fechou. Sabesp. Governo de São Paulo. A segunda edição do seu Últimas Notícias está de volta e nós começamos esse bloco acompanhando que ontem foi realizado o ato solene em homenagem ao empreendedorismo. Nós vamos conferir agora como foi a solenidade. Um ato solene em homenagem ao empreendedorismo de Cubatão, realizado no plenário do Legislativo cubatense. A ideia da propositura partiu do vereador Xuxa. Foi uma forma de reconhecimento dessas pessoas que trabalham, né, que trazem o progresso para uma cidade, tanto com a pequena empresa como com a grande empresa. E é uma forma de homenagear, né, de mostrar que essas pessoas são merecedoras de uma homenagem digna dessa Câmara aqui. Afinal de contas, trabalham eles todos para o desenvolvimento da cidade, não é? Com certeza. Todos trabalham para o desenvolvimento da cidade. Todos têm uma parceria da nossa cidade, porque amam a nossa cidade, são moradores da nossa cidade e essas pessoas a gente tem que valorizar cada dia mais. Ilustres personalidades empreendedoras e empreendedores foram homenageadas durante a solenidade. Patrício Ovari esteve representando o Sebrae e a oradora oficial foi a senhora Kátia Pinheiro Ventura. Eu estou muito feliz com essa homenagem e com certeza é muito significativa e vai dar muito mais força para nós. A gente conversa com algumas pessoas e é preciso também a união de todos, né, Kátia?
para esse empreendedorismo ser mais valorizado, porque gera emprego também. Sim, gera emprego, gera expectativa, traz mais clientes para a cidade. Os próprios clientes da cidade não precisam ir a outra cidade para poder comprar, já tendo aquele produto na nossa cidade. É bom estudar a necessidade deles também. E um ajuda o outro, um comércio ajuda o outro a crescer. Vários vereadores estiveram prestigiando o ato solene e o empreendedorismo foi bastante valorizado. Afinal de contas, ajuda no progresso da cidade e gera empregos. Uma noite espetacular, né? Pessoas do nosso convívio, pessoas que estão aí no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente só procura ela no momento de dor ou no momento de prestação de serviço, mas a gente tirou elas um pouquinho dos seus afazeres e trouxe aqui para reconhecer o quão importante elas são, não só para a economia da nossa cidade, mas para a vida das pessoas. Cada depoimento lindo, né? A gente vendo a Josiane falar das mulheres que se sentem melhores quando entram numa loja, que conseguem experimentar uma roupa, que divide às vezes até uma angústia. A loja, um bar, um comércio, não é apenas um lugar de consumo, mas é um lugar de troca de experiência, um lugar onde as pessoas se conhecem, né? Olha, para você ter ideia, hoje a cidade tem mais de 12 mil CNPJs abertos. Desses 12 mil CNPJs, na data de hoje, nós temos 9.128 MEIs, que são os microempreendedores individuais. Muitas vezes são pessoas que trabalham na família, mas no todo são esses 12 mil CNPJs que estão gerando a economia da nossa cidade. Então nós temos, desde as grandes indústrias, as maiores empregadoras da nossa cidade, até os pequenos mini mercados, comércios, lojas de roupa, todos eles são extremamente importantes para movimentar a nossa economia. Lembrando o nosso telespectador em casa, o setor de comércios e serviços, ele representa 65% do nosso PIB nacional. Ele é o nosso grande lastro econômico do país. Então a gente precisa cuidar com carinho desse setor. O prefeito César Nascimento aqui tem feito um trabalho de cobrar que a gente entregue resultados no próximo período para que esses empreendedores possam tracionar os seus negócios, vender cada vez mais. E nós estamos no período para isso. Então você que me ouve de casa, consuma no comércio local, prestigie o comerciante de Cubatão, prestigie a associação comercial, prestigie a nossa gente para a gente fazer a nossa cidade ser cada vez mais forte. Cerca de 200 famílias vão ter um final de ano e um Natal mais feliz. Isso porque o Fundo Social de Solidariedade entregou cestas básicas, brinquedos, utensílios domésticos e também outros itens às famílias que são atendidas aqui na nossa cidade. A ação Natal Solidário atendeu, na verdade, os 4 centros de referência de assistência social aqui presentes em Cubatão. E algumas mercadorias, né, que a gente pôde acompanhar na entrega, em alguns itens, né? Esses itens foram apreendidos pela Receita Federal e eles foram destinados à nossa cidade para que o Natal das famílias ficassem mais felizes, né? Então, muito bacana essa iniciativa. Eu até travei um pouco nas palavras, porque é muito emocionante a gente ver que produtos, né, que teriam uma outra destinação, que às vezes a gente pensa, olhava para uma matéria e fala, poxa, podia entregar para uma criança, para alguém. Esses produtos tendo essa destinação, fazendo o Natal mais feliz das pessoas aqui atendidas em Cubatão, é muito bacana, é muito importante. Eu espero que essa ação aconteça em vários lugares do Brasil, porque essas crianças, as famílias, merecem ter o Natal, merecem ter uma vida muito mais feliz, mais leve e tranquila. O Brasil criou 85 mil empregos em outubro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número apresentou redução. Segundo dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em outubro, o Brasil criou 85.174 empregos com carteira assinada. Foram 2.271.460 contratações, com 2.186.313 demissões no mês. O número é o menor em comparação com o mês de setembro, que registrou 213.002 contratações, e menor que o mesmo período do ano passado, onde o saldo foi de 131.603 empregos. O setor de serviços fechou o mês com 82.436 contratações. Já o comércio teve 25.592 contratações. Já a indústria apresentou uma queda de 10.092 admissões, seguida pela agropecuária, com 9.917, e pela construção civil, com 2.875 demissões.
Os estados de São Paulo, com 18.456, Distrito Federal, com 15.467 e Pernambuco, com 10.596, foram os estados que mais se destacaram nas contratações. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, falou que a queda no número de empregos se dá pela política de juros do Banco Central. Ele afirmou que vem chamando a atenção do órgão sobre a necessidade do Banco Central em monitorar as decisões sobre a taxa Selic, pois isso faz a economia entrar num processo de desaceleração e, abre aspas, se você vai desacelerando, uma hora o carro para, fecha aspas. Ele pontuou que essa situação inibe o ritmo dos investimentos, já que eles desaceleram por conta dos juros, e concluiu dizendo que o Banco Central precisa ter a sensibilidade de entender a necessidade do processo de reduzir os juros. A banda estudantil da Padre José de Anchieta foi campeã nacional de bandas e fanfarras. Agora a gente vai conferir como é que é um dia do ensaio e o que as crianças que participam da banda acham de integrar uma das bandas que levam o nome da nossa cidade para o Brasil e para o mundo, e também é uma das mais tradicionais aqui da nossa cidade. A banda musical UME Padre José de Anchieta, através do projeto Um Toque de Cidadania, vem revelando e colaborando com vários jovens que gostam de músicas de qualidade. Os maestros Delgado Pio e José Carlos têm passado aos jovens músicos todas suas experiências e liderados pelo maestro e presidente da FABAN, Luiz Carlos Ferreira. Ao longo dos anos, a banda vem representando a cidade de Cubatão pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, e recentemente conquistou o Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras no estado do Rio de Janeiro. Jovens músicos com talentos, elevando o nome da cidade de Cubatão. É muito legal, afinal, depois de muitos anos, né, a gente pôde ir representando a cidade até lá. Foi legal ter ganhado, a gente estava na esperança, torcendo bastante, então é muito gratificante chegar aqui com um troféu. É uma responsabilidade, né, de representar o estado e representar a cidade de Cubatão, que é uma cidade de celeiros de músico. Vários músicos saíram dessa cidade, músicos renomados saíram daqui, e é uma honra representar Cubatão e o nosso estado de São Paulo. O corpo coreográfico conseguiu o vice-campeonato. Kemily Moreira Evangelista, com orgulho, conquistou o troféu, levantando o pavilhão da bandeira. É um sentimento muito grande, é uma felicidade enorme ser chamada de campeã nacional, né? É muita felicidade, muita emoção, e chega até a chorar, né, de saber que a gente chega a ser chamada de campeã nacional, um nome muito grande, né? Assim. A responsabilidade agora aumenta? Com certeza, aumenta muito. O projeto Um Toque de Cidadania conta com parte de emenda impositiva do vereador Marcos Roberto Silva. Otinho. Não tem preço, Austin. E como eu sempre falei para o maestro Luiz, e poder acreditar no projeto, né? Quando ainda o ex-vereador Pio, saudoso amigo, parceiro, nos trouxe a proposta de estar podendo participar desse projeto Um Toque de Cidadania, foi com muita satisfação que entendi o projeto, a necessidade e a obrigação como vereador de ajudar a nossa cidade. Então é um projeto fantástico, onde vim aqui hoje parabenizar o maestro, a toda a sua equipe, os alunos, os músicos da escola da banda do musical aqui do Anchieta, que é motivo de muito orgulho. E continuaremos trabalhando firme, ajudando. Eu costumo dizer isso, enquanto eu estiver no meu mandato, será parte da prioridade de dar oportunidade a esses jovens e adolescentes. Sem contar que a cidade, além de estar feliz pra caramba, digamos assim, representou o estado de São Paulo ou no Brasil todo? Washington, essa é uma conquista que não é nossa, né, que ajuda o projeto, é uma conquista que é da cidade, né? É uma conquista que a gente só tem a agradecer ao prefeito César, que nos apoia, que nos dá o suporte para que a gente consiga apoiar um projeto tão importante como esse. E haja vista que isso só foi possível, a disputa desse campeonato nacional, onde a Escola Anchieta foi campeã, a banda, porque nós lutamos muito para que fosse feito um investimento de quase R$1 milhão na compra de instrumentais
para que isso pudesse acontecer. Então isso não tenha dúvida, a felicidade de ter poder de colaborar com esse projeto, de colaborar com a aquisição desse instrumento, que, repito, quase R$1 milhão. E aí a gente tem que ser justo e também agradecer o ex-prefeito Ademário, que eu insisti e ele entendeu a prioridade de dar oportunidade para esses jovens. Final de semana batendo na porta, nós vimos os cinemas, a previsão do tempo, a programação para o final de semana, mas também é final de campeonato brasileiro, né? Final da competição. E tem gente brigando para ficar na Série A. Vamos ver a classificação? Você acompanha na tela, eu coloco aqui no telão para a gente conferir juntos. Santos em 14º, Ceará em 15º, Fortaleza em 16º, Vitória em 17º, Internacional em 18º. Conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5 times brigando por uma zona, brigando para ficar na primeira divisão, 5 times para 2 vagas para o rebaixamento. O Atlético Mineiro está aqui com 45 porque tem uma chance remota dele cair para a segunda divisão, mas isso daí são aquelas, por exemplo, ele teria que perder, ou todos os times aqui embaixo teriam que ganhar, o Atlético Mineiro perder, porém o Vitória precisaria, sabe o que, gente? Precisaria descontar 12 gols que tem de saldo. Ó. A gente está vendo aqui, ó, 6, 18, então, ou seja, uma diferença de 12. 12 para igualar, né? Teria que ser 13-0 o Vitória ganhar. E você vai se perguntar, com quem o Santos, o Ceará, o Fortaleza, o Vitória Internacional vão jogar? Nós vamos conferir agora. Se eu sou você, pego a caneta, pego o celular e anoto para ver o que cada time vai precisar. A gente acompanha a tabela, vamos conferir o que cada um precisa e também os jogos. No próximo final de semana, chega ao fim o Campeonato Brasileiro e tem time que já definiu a sua vida, mas tem outros que não fizeram a lição de casa e agora buscam, na última rodada, se dar bem e conseguir fugir da zona do rebaixamento. E são eles, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional. Em 14º, o Santos escapa do rebaixamento com uma vitória. Caso empate, precisa torcer para a derrota do Ceará, Fortaleza ou do Vitória. Nesse caso, o time baiano precisará tirar um saldo de 10 gols de diferença. Caso o alvinegro perca, precisa torcer para uma derrota de 2 dos 4 para ficar na Série A. Se os 3 vencerem, o Santos cai. O Ceará tem a mesma pontuação do Fortaleza, mas tem um saldo de gols melhor. Uma vitória salva a equipe. Se empatar, precisa torcer para que o Fortaleza, Vitória ou Inter não somem pontos. Se perder, precisa que 2 times não somem mais pontos que ele. O Fortaleza, após 27 rodadas, saiu da zona do rebaixamento. Uma vitória salva a equipe. Se empatar, precisa torcer para que 2 times tropecem. Se perder, o Internacional precisa perder, o Vitória tem que empatar. Se o time baiano vencer, não pode tirar o saldo de gols, que hoje é de 5. No caso do Vitória, os 3 pontos não são suficientes. Precisa vencer e torcer para as derrotas de Santos, Ceará ou Fortaleza. No caso do Santos, precisa tirar um saldo de 10 gols. Se perder ou empatar, está rebaixado. O Internacional é o time com a situação mais complicada. Precisa de uma série de combinações. Precisa vencer e torcer para 2 derrotas dos times acima dele na tabela. Pode até alcançar o Santos, mas precisa tirar um saldo de 7 gols. Os jogos são esses. O Santos joga na Vila Belmiro contra o Cruzeiro. O Ceará recebe o Palmeiras. O Fortaleza viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. O Vitória enfrenta o São Paulo em casa e o Inter recebe a visita do RB Bragantino. E assim encerramos as últimas notícias desta sexta-feira e também a gente fecha com chave de ouro a semana. Agradeço a sua companhia, a sua parceria nesses 5 dias e o seu informativo do Parlamento e da Rainha das Serras volta na próxima semana com muito mais informações. Siga a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube, além, claro, de nos acompanhar pelo seu 48.2. Uma ótima noite para você, um excelente finalzinho de sexta e um bom final de semana. Até segunda-feira, na sua hora do almoço. Eu espero por você. Tchau!